Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 1º de abril, dia da mentira, Ribas Zaidan. Boa tarde. Boa tarde. Você sabe que a mentira é histórica, né? Ela vem lá de trás dos tempos bíblicos, né? Vem de Roma Antiga, Roma da Índia. Antiga, da Índia. Mas o que nós vamos falar hoje aqui é verdade. É tudo verdade? É tudo verdade. Que nós vamos... Não tem nada de mentira aqui hoje, viu? Mesmo porque dizem que a mentira tem perna curta, Tem. né? Mas todo mundo dá uma mentirinha, né? Assim todo mundo disse... conta uma mentirinha. Assim disse o ex-presidente Jair Bolsonaro contra a regulamentação das notícias, da informação falsa. Ele falou, quem nunca mentiu para a namorada, né? Ele perguntou, né? Eu nunca menti para a namorada. Oh! A nossa convidada hoje, além o Ribas Zaidan está aqui como comentarista, e a nossa convidada é a prefeita de Ubatuba, reconduzida ao cargo, Flávia Pascoal. Boa tarde, prefeita. Boa tarde a todos, Zaidan. Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, iniciando essa semana, primeira semana de trabalho. Estou muito feliz mesmo. Zaidan, o que você tem a falar para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador? Tudo verdade sobre a Flávia Pascoal. Hoje não pode mentir, hoje é só verdade. Eu acho que se fez justiça, Paulo. Eu acompanhei muito o mandato da prefeita lá, e o ano passado, numa manobra maquiavélica, né? Ela foi retirada do cargo. E após alguns meses, longos meses, 8 meses, né, prefeito, se eu não me engano? 10 meses. 10 meses. Ela retorna ao cargo pela justiça, que se fez justiça, né? E eu fico muito contente, eu que acompanho, fui um crítico severo dessa retirada da prefeita do cargo, né? Não havia motivação nenhuma que tivesse isso, foi uma manobra que alguns vereadores, juntamente com o vice-prefeito, né, fizeram, e ele assumiu aí. E é com ela, Paulo, que a gente vai falar. Inclusive, tem um assunto importante, prefeito, que todas as prefeituras reajustaram o IPTU pela inflação, no mínimo pela inflação. E Ubatuba não conseguiu fazer isso, prefeita. Por quê? Pelo que a gente soube, né, parece que estavam querendo realmente prejudicar o governo, como sempre, né, e acabaram não fazendo esse reajuste. A Câmara não aprovou? Não. Agora, a Flávia Pascoal teve um mandato cassado pela Câmara, e essa decisão da Câmara foi cassada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por causa de uma acusação de irregularidade na compra de pães. Hoje a gente tem, Zaidan, o início do julgamento da cassação do mandato do senador Sérgio Moro, pelo Paraná. E o que a gente pensa em relação a uma cassação como a da Flávia, ou uma possibilidade de cassação, por pedido, por curiosidade, é tanto o PL de um lado como o PT do outro estão pedindo cassação do Sérgio Moro. Isso. É que um mandato conferido pela população através do voto, através da democracia, é quase sagrado. Tem que ser alguma coisa muito grave para te afastar alguém do mandato, não é? Exatamente. E não foi o caso de Ubatuba, que não foi coisas graves, não houve superfaturamento, mas eles acusaram uma série de medidas lá que eu não entendo como é que a justiça local concedeu essa confirmação da Câmara, né, pela cassação. Enfim, se fez a justiça, o Tribunal de Justiça cassou a cassação, entendeu? O que a Câmara tinha feito. Mas eu queria saber da prefeita, quanto isso corresponde em prejuízo o não realinhamento do IPTU de 2024 para os cofres públicos? A gente já estava de manhã, né, reunido com a Fazenda, e nós temos aí um grande trabalho, novamente, né, pegando a Prefeitura, com déficit de perto de 50 milhões. Então, tem bastante trabalho a ser feito.
diante de um ano, né, que a gente tem um monte de demanda para ser cumprida, vamos ter que retomar o nosso trabalho que a gente estava fazendo de economicidade. Então, vamos fazer todo um programa para também, junto com o desenvolvimento das coisas que estavam interrompidas, nós temos que dar continuidade. Nós também temos uma tarefa de cuidar das finanças e segurar as despesas e gastar só com aquilo que realmente é necessário e importante para a população. Quando eu peguei a prefeitura, Zaidan, acho que você se lembra de uma entrevista que eu dei falando sobre as contas públicas. Eu peguei a prefeitura do ex-prefeito com 27 milhões em dívidas e com a ordem cronológica dos pagamentos atrasados, enfim. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho, até no meu depoimento da Polícia Federal, eu expliquei para o delegado, eu falei, né, muitas vezes a gente tem infelizmente ficou na cidade de Ubatuba essa cultura que a prefeitura atrasa pagamento, não paga na data certa, e muitos não querem participar de licitação, né, por conta disso. Essa licitação, por exemplo, que foi a base dessa denúncia fraudulenta que fizeram, essa narrativa para tentar, né, quebrar a prefeita, para tentar acabar com a minha imagem, essa licitação mesmo, nós mandamos nós mandamos a cotação de preço para várias empresas daqui mesmo, hipermercado, tudo. Muitos não respondem, muitos não querem vender, por quê? Porque tem essa cultura que a prefeitura não paga em dia. Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi quebrar isso. Mas até que se ganhe o respeito no mercado de novo, é um tempo, né? Então, assim, a gente conseguiu colocar a ordem cronológica em dia. Como que você fez isso, prefeita? Diminuindo os gastos. Eu não sei se você se lembra, mas no meu primeiro ano de mandato, eu cortei um monte de cargos. E também não nomeei os que tinha. Então, nós conseguimos fazer uma economia muito grande. E a prefeitura gastou no meu mandato 39% com o pessoal, sendo que o limite é 54%. Lembrando que o ex-prefeito gastou mais do que 54%, está com as contas rejeitadas. Vamos aguardar a Câmara, né, o posicionamento da Câmara com relação a isso. Mas foi isso que aconteceu. Então, nós fizemos todo esse trabalho, e tudo isso eu pontuei para o delegado no meu depoimento. Então, toda essa armação que fizeram, a gente está ponto a ponto desconstruindo. Então, eu fico assim, muitas vezes me perguntando, né, por que tanto incômodo com a prefeita? Se a gente não estivesse fazendo um bom trabalho, tivesse muita chance aí com o povo, as pessoas não teriam feito isso, né? Os grupos de oposição. Eu fui vítima de um golpe político, orquestrada por vários grupos de oposição, que se juntaram diante da nossa crescente, principalmente diante de todo o apoio, né, que nós tivemos na última eleição, que foi o apoio aos deputados André do Prado, Márcio Alvino, que explodiu. Então, eles se juntaram para armar essa narrativa. Mas essa narrativa, graças a Deus, né? Justiça divina, em primeiro lugar, e a justiça da terra. Estou com o acórdão aqui, ó. Estou com o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. É lindo de ler, porque ele relata realmente tudo o que aconteceu, que a gente não tem nenhum envolvimento com isso, não teve crime nenhum, né? E agora, graças a Deus, nós estamos aqui de volta ao nosso cargo. Zaidan, eu tive que ganhar 2 eleições. Eu tive que passar pela urna e passar por essa retomada do golpe através da justiça. E os 2 me deram, né, a chance e a autoridade de estar novamente aqui como prefeito. Então, quem, né, quis ganhar no tapetão tem que entender que a política não se faz dessa forma. A política é coisa séria. Então, você constrói uma vida. E graças a Deus, né, não foi conseguido destruir aí como tentaram comigo. Agora, prefeita, quando a gente passa por um episódio desse tipo, a gente conhece as pessoas que estão do lado da gente. Eu gostaria de saber como é que a senhora viu a reação do seu partido na cidade, o PL, do seu partido em nível nacional e também a reação do secretariado, porque ontem a prefeita já nomeou um novo secretariado, não é? Sim, na verdade, acho que em tudo há um propósito, eu acredito nisso. Olha só as circunstâncias. Nós somos caçados pela Câmara. No dia que eu volto pelo Tribunal de Justiça, né, tá aqui, nosso acordo, Tribunal de Justiça,
O atual que estava sentado aqui na cadeira, né, que praticou o golpe, não queria sair da prefeitura. Ele não queria sair. Falou que não ia sair porque ele vai recorrer à federal, não sei o que. Então, o que aconteceu? A Câmara me chamou lá e falou, não, prefeito, vem aqui que nós vamos assinar a suspensão do decreto. Olha que circunstância, eu não esperava ir para a Câmara. Onde eu fui humilhada, eu fui exaltada. Então, em tudo há um porquê. Em tudo há um propósito. E para que serviu esses 10 meses? Para justamente eu ver quem eram as pessoas que estavam do meu lado. Quem eram os secretariados que estavam envolvidos na causa de um governo que quer trabalhar, como sempre disse, para aqueles que mais precisam. Porque quem tem condições, ele não precisa do apoio do poder público como aquele que mais precisa. Então, aqueles que não tinham esse compromisso com o grupo, com o trabalho que a gente tinha desenvolvido, foi chacoalhado ali uma árvore, e aí as pessoas que não estavam... Foi como assim, no dia que eu escolhi o secretariado, eu acordei do outro dia, estava tudo tão claro. Não precisei ficar fazendo nem no papel. Já estava claro o meu secretariado. Então, a gente acabou hoje de fazer um encontro aqui com os pastores na prefeitura, e agradecendo a Deus e também orando por todas as pessoas que vieram compor esse governo, que a gente possa ter paz para governar, que a gente possa fazer um governo onde a gente tenha a possibilidade de dedicar todo o nosso esforço para o trabalho, porque muitas vezes eu não conseguia, porque eu tinha que ficar correndo atrás do advogado, era ameaça, enfim, tudo que eu sofri aqui, que vocês acompanharam. Então, agora a gente quer poder fazer o que com paz, fazer o nosso mandato acontecer e resgatar os trabalhos. Nossas crianças estão sem uniforme nas escolas, nossas crianças estão sem kit escolar. Lembrando que eu sou a prefeita dos últimos, sei lá quantos anos, 10, 20 anos, que forneceu isso para os alunos, porque os outros não forneceram. Tem ex aí falando, que não deu uniforme, não deu material, mas ele não deu quando ele estava aqui. Então, assim, nós demos e agora estamos correndo atrás de poder rever tudo isso. Então, quem sofre é a cidade, né? Então a gente fica triste com isso. Mas dá tempo, nós retomamos nosso trabalho, as obras todas que estavam em execução são do nosso esforço, que a gente foi buscar verba. Eu acordei muitos dias, 4 horas da manhã, fui a São Paulo com os nossos deputados, André do Prado, Márcio Albino, corremos atrás e conseguimos trazer essas verbas para Ubatuba. Então, a gente sabe que tudo isso que está em andamento, e a população também sabe, eram obras nossas. Então, agora o secretário de obras já foi para a secretaria hoje, vai pegar todas as nossas obras, ver os contratos, qual a tarefa que eu dei para os secretários hoje. Primeiro, verificar as pessoas, que nós estamos fazendo desligamento das pessoas, e também já atendendo o princípio da economicidade, vendo o que é preciso. Nós tivemos funcionários efetivos entrando, enfim, a parte do RH de cada secretaria. Essa é uma tarefa. E a outra tarefa é buscar todos os contratos. Então, são essas duas tarefas que os secretários saíram da prefeitura para fazer hoje. Então, a gente está dando andamento, estamos aqui em várias reuniões para resolver várias coisas, mas estou muito confiante, da gente fazer aí aqui nesse período que nós vamos estar, um grande trabalho para resgatar todo esse tempo, que ficamos aí, esses 10 meses. Opinião Litoral para o intervalo, é pequenininho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta segunda-feira, participa o Ribas Aidan, engenheiro, comunicador, empresário do Sistema Costa Norte como comentarista, e a gente recebe com muito prazer a prefeita que reassumiu o cargo em Ubatuba, Flávia Pascoal, do PL, Aidan. Do PL, do meu amigo Boy. Ela falou do Márcio Albino, falou do André do Prado, hoje presidente da Assembleia Legislativa, grande deputado. Prefeita, há 10 meses atrás, quando você saiu da prefeitura, saiu não, tiraram você de lá, uma manobra aí, num golpe, como você falou, como é que você deixou a prefeitura e como é que você pegou a prefeitura agora que você reassumiu na quinta ou sexta-feira, prefeito?
estou com todos os números na mão, mas pelo que eu já acabei de sair de uma reunião com a parte financeira, como foi falado aqui, já está desorganizado todo o nosso trabalho, né? Nós temos um déficit aí, então vamos ter que rever todas as contas. Eu deixei muito recurso em todas as contas, a gente tinha 10 milhões para iniciar o hospital, nós tínhamos 4 milhões na Endurbe, enfim, todas as contas estavam abarrotadas. E agora, né, pelo que a gente já começou a ver os números ali, esses números estão bem diferentes. Então vamos ver tudo com cautela, com calma, para a gente ver como que nós vamos retomar todo esse trabalho, né, e buscar e equilibrar novamente as contas públicas. Então, no começo do ano, nesses períodos chuvosos que teve aí, Ubatuba foi uma das cidades que mais sofreu, inclusive com interdição de estrada, de acesso a Ubatuba, a Oswaldo Cruz, que ia dar acesso do Vale do Paraíba para Ubatuba. Como é que está se recuperando, prefeita? Tem apoio do governo do estado também nessas ações, prefeita? Sim, inclusive algumas obras, né, que nós fizemos no nosso governo já foram entregues. Não sei se vocês se lembram da Almada, um bairro muito importante da cultura caiçara, no norte do município, com uma praia belíssima. Eles tiveram um problema lá, 2 pontos, né, da estrada que foram bastante prejudicados. Então essa obra já foi feita, né, que nosso governo conseguiu a verba através do deputado André, então já foi feito lá a contenção e foi entregue. A ponte da aldeia Rio Bonito também nós vamos entregar agora. São várias obras, né, que tiveram aí com relação à defesa civil. E agora também tem os estragos aqui aconteceram agora, né, por exemplo, na estrada da Folha Seca, que agora nós vamos retomar, até o governador esteve aqui com o Exército fazendo uma ponte provisória, então a gente vai lá entender como que está isso para a gente poder também retomar. Mas, né, nosso partido já sinalizou que vai nos ajudar, junto ao governo do estado, ao governador Tarcísio, conseguir recursos de montantes altos que o Ubatuba precisa, em curto espaço de tempo, para a gente retomar e também realinhar esses outros problemas que surgiram. Eu não sei se vocês se lembram, Zaidan, mas além de todas as dificuldades que eu peguei as piores enchentes, né? Ele ainda ficou com as melhores, que graças a Deus não foi tão grande agora. Mas não é fácil, né, trabalhar com governo de crise quando a gente entra numa catástrofe, mas eu estou preparada, porque eu já peguei praticamente 3 desde que eu estou aqui. Né? O primeiro dia do meu mandato já foi uma catástrofe. Aí teve a situação do norte, que derreteu a serra do lado norte, não sei se você se lembra que a gente teve que ir de barco, pegar aquele mar super perigoso para ir lá levar alimentos para as pessoas. Né? Então, assim, a gente está bem preparado aí. A nossa defesa civil, nós corremos muito atrás de equipamento, hoje ela está abarrotada de equipamento, e daqui mais uns dias a gente vai inaugurar a nova sede do trânsito, que graças a Deus, né, a gente começou essa obra, viemos vindo, e todo esse trabalho que a gente fez para hoje ter uma sede nova, que depois eu vou mostrar para vocês. O orçamento de Ubatuba para esse ano, 709 milhões de reais para uma população de quase 100 mil habitantes, não é, prefeita? Dá para Ubatuba, até o final do ano e num próximo mandato, se a senhora conquistar, dá para melhorar a posição de Ubatuba no IDH do estado? Ubatuba está na posição 219, ou seja, está no primeiro terço dos municípios de São Paulo. Dá para a gente superar Santos, que é a 6ª, prefeita? Nós vamos trabalhar para isso. Eu sou bastante focado nesse sentido. A gente estava com a letra, se eu não me engano, C ou D, com relação às contas públicas, a gente conseguiu dar uma subida, né? E agora é o IDH. Vamos trabalhar em cima disso para a gente poder... Nós fizemos diversas ampliações em escolas, que algumas que estão acontecendo as obras ainda, que também vai ajudar, porque nós temos um déficit em vagas em creche, vamos trabalhar também a melhoria da saúde, vamos entregar o nosso PA lá da Maranduba, né, todo reformado, né, apesar de a gente ter ficado esse tempo, a gente conseguiu deixar tudo encaminhado, a obra já estava em andamento quando a gente saiu e agora já vai ser entregue. Então vocês vão também ter um PA na região sul, mais adequado, enfim, todas essas questões que ajudam a gente melhorar o IDH. Legal, prefeita. Eu
Eu julgo Ubatuba a cidade que tem as praias mais lindas do nosso litoral. É uma coisa paradisíaca, as praias de Ubatuba, né, prefeito? A mais bonita é a Praia do Lázaro? Não. Não é a mais bonita? Não. Na minha opinião, a mais bonita é a Praia do Lázaro. Não é que você... Principalmente pela cor da água, né? Cor da água. É verde esmeralda a água na Praia do Lázaro. Na sua opinião, prefeito, qual que é a mais bonita? Todas, né, prefeita? Eu gosto de todas, né? Mas a mais assim, que eu gosto de estar frequentando com a minha família é a do Félix e a Ilha do Prumirim. Vendo? Eu ia falar da Prumirim. Maravilhoso, Prumirim. Parece uma lagoa, viu? Aquilo é uma fantástica. Prefeita, você já montou o seu secretariado? Já está todos empossados com portaria? Dos que tinham, alguns voltaram? Ou você já deu para saber quem é que pulou do barco antes de... Como é que aconteceu essa transição, hein, prefeito? Na verdade, nosso secretariado já está todo montado, a gente já fez, né, as portarias de revogação, exoneração dos que estavam, já assinei hoje de manhã, e agora estou aguardando chegar os nossos, né, que as portarias de cada secretário. Mas já está todo mundo já definido nas suas secretarias, e é uma equipe muito competente, muito esforçada, com muita vontade de fazer acontecer, e também com um nó na garganta de ter passado por tudo isso, porque uma grande parte passou isso comigo. Eles saíram comigo e agora estão voltando junto conosco. Então, essas pessoas estão energizadas, esperando há 10 meses a justiça ser feita junto comigo. E os que estão chegando novos, né, a gente espera que façam um bom trabalho, nós não temos tempo de errar e também não vamos postergar, se não deu certo a gente vai ter que mudar, mas a gente não tem muito tempo, então a gente pensei bem, como eu falei, eu acordei com uma clareza enorme, então eu tenho certeza que essa escolha vem do nosso trabalho, mas também ela vem de uma força divina que não me deixou dúvida quando eu pensei nos nomes. Agora, prefeita, o não realinhamento do IPTU prejudica esse orçamento previsto de 709 milhões? Como é que vem se comportando a arrecadação nesse ano? Sim, acabei de falar com o secretário, a única secretaria, vocês perguntaram se ficou, né, se ficaram alguns secretários. A única secretaria que está permanecendo é a Fazenda. Então, a Secretaria de Fazenda, eu já estive com eles hoje, e por conta de não ter conseguido ali com a Câmara, daí já esse outro que estava aqui no lugar de prefeito, ele não conseguiu que a Câmara aprovasse, e o que aconteceu? Hoje nós temos um déficit. Então, você falou em 700 e poucos milhões, na verdade está dando 640, se eu não me engano, porque teve essa situação. Então, não vai ser fácil contornar isso. Como eu falei, nós temos um período curto, temos que fazer o trabalho acontecer, realinhar o orçamento, enfim, mas para nós nada foi fácil, né? Nós vamos conseguir, nada foi fácil. Prefeita, é um ano eleitoral, né? Provavelmente a prefeita, que é do Partido Liberal aí, deve ser pré-candidata à reeleição. É isso? Procede, prefeito? Sim. A previsão de Ubatuba de orçamento per capita desse ano gira em torno de R$ 7.700. Para a gente ter uma noção, Santos tem R$ 12.000 per capita, mas São Vicente tem só R$ 5.500 per capita. Então, é uma posição que ficaria em relação à Baixada Santista média entre São Vicente e Santos. Um pouquinho mais para São Vicente do que para Santos, mas com uma arrecadação bem superior a São Vicente. Isso aí é suficiente, prefeita, para as carências da população na área da educação, na área da saúde, principalmente? Não, a gente precisa melhorar muito ainda, né? Nós fizemos todo um trabalho, né? Quando eu iniciei na prefeitura, o orçamento era 340, 360 milhões, se eu não me engano. Então, a gente passou disso para, vocês falaram aí, 700 e pouco, agora com o déficit, 600 e pouco. Olha só como a gente praticamente dobrou o orçamento. Tanto que os funcionários da Fazenda, que são maioria efetivos, eles falam
há 12 anos a Fazenda não está equilibrada dessa forma. Então, assim, a gente trabalhou muito para quase que dobrar o orçamento, com o trabalho de cobrança dos impostos atrasados, enfim, com economias e também com busca de recursos de fora. Então, assim, foi todo um trabalho, a taxa de preservação ambiental, tudo isso entra no bolo do orçamento. Mas, realmente, foi um trabalho que fez com que Ubatuba saísse de uma margem e dobrasse praticamente o orçamento. E para isso teve muito trabalho. Prefeita, qual a principal arrecadação da prefeitura aí? A IPTU? É o IPTU, né? A principal arrecadação é o IPTU. E aí a gente tem os outros impostos, que a gente está buscando melhorar essas cobranças, que é o ISS, enfim, tudo isso. Mas o IPTU, ele é a principal fonte. E qual é a proporção de casas de veraneio para casas de moradores fixos? A prefeitura tem uma estimativa? Nós precisamos fazer esse estudo, mas a gente tem bastante casas de veraneio, né? Porque a cidade tem 100 quilômetros de extensão. Nós temos aí 100 mil habitantes, né? Mas na extensão da cidade a gente sabe que tem muita casa fechada. Então essa estimativa a gente não tem, mas vamos buscar esses dados, sim. A estimativa ela pode ser feita pelo lixo, né? Na temporada de verão. Até pela TPA também, porque a TPA já deve ter esses números. Como eu saí, né? Quando a TPA começou a sair, mas eu acho que a TPA, porque ela coloca ali a isenção dos carros que são de turistas, que tem casa em Ubatuba. Acho que eles têm bastante números, que numa próxima entrevista eu posso passar para vocês. Mas normalmente, Paulo, é quase meio a meio a cidade do litoral. Sim. Aumentou um pouquinho a demanda para aqueles veranistas morarem no litoral em função da pandemia. Por exemplo, Bertioga teve um acréscimo de quase 20% durante a pandemia, que mudaram para o litoral e ficaram. Porque se você vai trabalhar em casa, é muito melhor você morar no litoral do que na capital de São Paulo. A vida é muito mais confortável, né? Aconteceu isso em Ubatuba, prefeito? Aconteceu. Por isso que eu estou falando, a gente vai pegar esses números mais certeiros com a TPA, que tem um diagnóstico dos carros aí. Mas com certeza a gente nota isso, né, na cidade, a vinda depois da Covid de muitas pessoas que acabaram ficando até no trabalho home office, que ainda continua, né? Muitas pessoas, até as audiências hoje, são tudo em home office. Por exemplo, o meu depoimento foi na delegacia da Polícia Federal, foi através da internet. A Opinião Litoral para o intervalo. Fica com a gente, porque a gente volta bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta segunda-feira, a gente tem o Ribas Zaidan, empresário, comunicador do Sistema Costa Norte, aqui engenheiro, como comentarista, e a gente recebe com muito prazer a prefeita que reassume o cargo em Ubatuba depois de 10 meses de afastamento, Flávia Pascoal, do PL. Prefeita, na sua ausência, a Serra dos Tamoios enfrentou problemas graves, inclusive nesse ano. Teve aquela história de a Serra Velha não funcionando, a Serra Nova funcionando, então o motorista tinha que esperar, né? O trânsito acontecia num fluxo só, enquanto isso o motorista do outro lado esperava. O governo do estado vai tomar providências para que isso não aconteça na próxima temporada de verão, prefeita? Nós vamos com certeza fazer, né, uma reunião e o pedido, né, para o nosso governador Tarcísio, através do nosso deputado, que é o presidente da Assembleia, em nome da nossa região de Ubatuba em si, né, que essa serra da Oswaldo Cruz é mais direcionada aqui para nós mesmos. Então, um sonho da população é a duplicação, né? É um projeto grande que se faça aqui também nessa serra. A gente sabe que é algo que, de repente, pode ser começado esse projeto, então a gente vai cobrar, sim, do governador, porque a gente fica aqui, na verdade, né, sem acesso a nada, porque quando acontece isso, e ficou muito bom lá por Caraguá também, toda a mudança que foi feita, né, mas a gente precisa aqui também. Aqui na Baixada Santista, o turismo, a gente sentiu que nesse ano, apesar do fluxo turístico para a Baixada, para o litoral sul, para o litoral norte, ser o maior do Brasil, porque está do lado da Grande São Paulo, está do lado do interior de São Paulo,
E a gente está numa situação em que muitas pessoas que costumavam viajar para os Estados Unidos, para a Europa, diminuíram um pouco, racionalizaram um pouco e preferem vir para o litoral. Mas nesse ano especialmente, a gente sentiu um decréscimo aqui por 2 fatores. Primeiro, aquelas chuvas terríveis do ano passado, que abalaram São Sebastião, abalaram Guarujá, abalaram Bertioga. Teve uma morte em Ubatuba ano passado. Teve morte em Ubatuba. Uma em Ubatuba. E segundo, por alguma coisa que não afeta tanto o litoral norte, mas que afeta duramente a Baixada Santista, e aí eu queria saber se respinga ou não, que essa violência do tráfico de drogas, do crime organizado aqui, principalmente em torno do Porto de Santos. Sim, aqui na verdade a gente já via pedindo, né, para o governo do estado mais policiamento. A gente está defasado bastante tempo e nesse período que eu fiquei a gente viu aí que aumentou a violência. Então a gente vai reiterar esses pedidos, né? E também porque a base do BAEP, né, todo o BAEP foi para Caraguá e nós ficamos desguarnecidos. Então a gente, né, solicitou isso, até mesmo antes de eu sair, a gente tinha solicitado que ficasse aqui para nós, né, voltasse para nós. Então agora eu vou retomar essas tratativas com o governo do estado e solicitar mais segurança, que é um dever do estado, né? A prefeitura, a gente fez todo um trabalho para que acontecesse o concurso público, para ampliar nossa guarda municipal, mas a gente sabe que é um regime de colaboração, mas a obrigação é do estado. Então nós vamos cobrar do nosso governador uma atenção, né, grande a Ubatuba, uma vez que a gente vem defasado por muito tempo de policiamento aqui na cidade. E as chuvas, prefeita? Porque no ano passado a gente teve tragédia em São Sebastião, Guarujá, Bertioga e teve morte também em Ubatuba, não é? Sim, nós infelizmente, né, era uma área que tinha uma problemática de invasão, né, houve uma morte, mas já foi, né, resolvido, essas pessoas foram relocadas. E a gente também, nesse interim, está solicitando ao governo do estado, né, a possibilidade de projeto de habitação. Nós também precisamos do governo, que são projetos vultuosos, que demandam bastante recursos, como casas populares, enfim. E nós também aqui na Secretaria de Habitação já tem um secretário que ele tem bastante experiência e vai nos ajudar a redimensionar essa questão habitacional, que é uma problemática do litoral, como um todo, não só de Ubatuba, que são as áreas de risco, né, e as dificuldades que essas pessoas correm, os perigos de morar nesses locais. Então a gente já pegou aí um secretário que tem bastante experiência, que está assumindo a secretaria, e eu acredito bastante que a gente vai conseguir avançar nesse trabalho. No litoral norte, uma das maiores catástrofes do Brasil foi em Caraguatatuba, né? Uma tromba d'água em 1967. 1967. Né? A prefeita ainda não era nascida e morreram 436 pessoas naquela. Caiu aquela serra, tanto é que quando Mário Covas assumiu o governo de São Paulo em 1995, ele deu uma indenização, pagou uma indenização para Caraguatatuba em torno de 68 milhões de reais. O prefeito Antônio Carlos tinha acabado de assumir, né? E eu estive com o prefeito Antônio Carlos no Palácio e o Mário Covas deu uma parte da indenização. Mas eu queria falar com a prefeita o seguinte: prefeita, o Tarcísio, quando foi ministro da Infraestrutura, Paulo, ele assinou a duplicação da Rio Santos, só até a divisa com São Paulo, ou seja, até Ubatuba. A parte do Rio, né? Parte do Rio de Janeiro. Tarcísio, agora como governador, precisa assinar essa duplicação no estado de São Paulo, que vai desafogar Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, Bertioga. Precisa o Tarcísio fazer isso. Nós estamos cobrando isso, eu tenho cobrado isso pessoalmente do Felício Ramute, que é o vice-governador e é o responsável por essas parcerias, e ele falou que isso está em andamento. Vamos ver se o Tarcísio faz isso no primeiro mandato dele.
A gente espera que sim, né? A cidade precisa muito. Aqui a questão do trânsito está bem difícil. Eu tenho um projeto, só estou vendo a questão legal, né, para poder colocar em ação esse projeto, para diminuir o tráfego de carros, né, porque hoje em dia todo mundo tem carro e o trânsito fica parado, aí junta com os turistas que usam, né, a rodovia, porque a rodovia ela é uma avenida da cidade, que ela passa no porto da cidade, então é um caos. Nós precisamos resolver isso com certeza. E já quero agradecer o governador, que de antemão, né, ficou parado todo esse tempo, esse recap, essa pavimentação nova do trecho Batuba-Caraguá, que está acontecendo, porque estava um caos, muito buraco, muito depreciado, e ele já entrou arrumando tudo isso. Então a gente sabe que é difícil, né, quando se entra num governo. Então eu acredito que com certeza ainda ele vai estar assim, trazendo essa duplicação para cá, para esse trecho. Agora, imediatamente nesse momento, né, estão acontecendo as obras de, na verdade, pavimentação de todo esse trecho que estava tudo muito arrebentado da rodovia, que liga até Caraguá. Existe uma preocupação muito grande com a dengue nesse momento em Ubatuba? Existe, a gente está, hoje já estive aqui de manhã com o secretário do Meio Ambiente, porque eu passei por vários pontos da cidade, nesse feriado eu fiquei trabalhando, e a cidade estava abandonada. Então, é lixo para todo lado, é muito lixo. Eu até passei na frente de uma escola, tinha lá, não há dengue. E na obra da escola, eu olhei, tá cheio de coisa acumulada. Eu falei, gente, que contrassenso, né? Dentro da obra. Então, assim, já conversei com o secretário do Meio Ambiente, já também estou em contato com o de infra, para que a gente faça uma limpeza na cidade, porque está muito sujo, tudo muito cheio de lixo, né, os bairros. Então, a gente fazer um trabalho sério com a dengue é limpar a cidade, primeira coisa. Então, nós vamos fazer os mutirões para a gente poder fazer essas limpezas. E junto com a saúde, lógico. Prefeita, você é um ser político, você é professora, conheço você como professora Flávia Pascoal, mas você hoje está num cargo político. Você é candidata à reeleição, prefeita? Eu não posso falar que sou candidata, porque ainda não está no período, mas é pré, né? Pré a reeleição. Pelo Partido Liberal? Sim. Tem alguma outra candidatura dentro do partido, prefeita? Não, né? Não, na verdade o que aconteceu, né, nesse período todo, a gente teve aí a minha saída, eu tive alguns problemas com relação a isso, né, de ordem pessoal, que me abalou muito. Enfim, os primeiros meses foi muito difícil. Então a gente pediu para o nosso colega de partido, que é o vereador Rogério Frediani, cuidar do partido, né, e, enfim, organizar, né, o nosso partido. Então foi em comum acordo, ele cuidou, organizou o partido, nós estamos ainda também organizando. E aí ele, nesse interim, né, da espera da justiça, acabou se cogitando o nome dele, mas já está tudo resolvido, ele, no caso, é pré-candidato a vereador. Agora, prefeita, a perda do mandato ela foi articulada na Câmara e teve votação da maioria dos vereadores. Como é a relação com os vereadores hoje? Dá para reconstruir, dá para recosturar essa relação? Então, na verdade, né, como eu falei na coletiva de imprensa, tudo, eu quero deixar tudo isso para trás. O meu foco é trabalho pela cidade, perdoo todas as maldades que fizeram para mim, então eu não tenho problema nenhum. Eu quero poder ter paz para trabalhar o nosso mandato, trabalhar para o povo de Ubatuba, e acredito que também lá dentro eles devam estar interessados em resolver as suas situações. Cada um tem sua situação para resolver, suas questões. A Câmara está aí para ajudar a cidade, para aprovar os projetos para a cidade, né? Ou rejeitar, se for o caso. Mas, assim, eu espero que a gente tenha um novo caminhar, porque a cidade de Ubatuba merece isso, né? Esse tempo não foi bom, eles sabem disso, acho que isso tudo muito, quem orquestrou deve doer na consciência, porque prejudicou muito a cidade. Não sei se vocês se lembram do projeto DETEC que eu consegui trazer para Ubatuba, 26 milhões. Estava praticamente perdido aqui, eu estou resgatando com o deputado. Então, assim,
Acho que todo mundo deve ter colocado a mão na consciência e analisado que o que foi feito foi muito, né, inconsequente nesse sentido. Eles usaram um decreto de 1967, né, que eu não cometi crime nenhum, decreto dizendo que eu fui omissa e faltei decoro. Então, que crime é esse? Não cometi crime de nada. Então, isso hoje está desvendado pela justiça e pelo tribunal que está aqui, né, o acordo. Então, acho que é novos tempos, tudo que ficou para trás, deixa para trás, e vamos trabalhar, arregaçar as mangas pela nossa cidade. Agora, prefeita, a gente chegou ao final do tempo do Opinião Litoral. Qual é a mensagem final para a telespectadora da TV Cultura, o telespectador, principalmente o que mora em Ubatuba, o que mora no Litoral Norte? Vocês podem ter certeza que eu estou resgatando todos os projetos, principalmente os projetos que eu sei que o povo sofre muito, que é a questão das ruas, a pavimentação, bloqueteamento. Nós escolhemos, né, a estrutura de colocar o bloquete nas ruas. Então, tem vários bairros que estão com obras. Então, a prefeita vai retomar nosso programa. Foram quase 200 ruas. E detalhes, Aidan, sem empréstimo, diferente do ex-prefeito, que deixou uma dívida de 27 milhões em curto prazo e 30 milhões em longo prazo. Ele não fez nada com o dinheiro da prefeitura, ele foi emprestar dinheiro e deixou dívida. E as nossas ruas, as quase 200 ruas, não, são do dinheiro do município e de verbas de emendas parlamentares. Olha a diferença, população. Eu não endividei a prefeitura e ainda paguei a dívida do ex-prefeito. Então vamos prestar atenção e não vamos ter memória falha, vamos lembrar tudo como estava a cidade. Então, o que eu pretendo fazer? Continuar esse programa de recuperação e de pavimentação das ruas, né? No caso, nós não estamos priorizando o asfalto, só as que já eram, nós estamos priorizando os bloqueteamento, porque Ubatuba tem um solo com muita água, então é mais adequado. Vamos retomar o trabalho da educação, como as nossas crianças merecem, que estão sem material e sem uniforme. Vamos comprar esse material para mandar para as escolas, retomar e terminar a ampliação das escolas, o PA da Maranduba, que nós vamos entregar lá na região sul, que quantos mil anos que não se tinha uma reforma, chovia dentro, estava todo embolorado, nós vamos entregar todo reformado. A sede do trânsito, aqui pertinho da prefeitura, a nova sede do trânsito. Quando eu cheguei na sede do trânsito, eu ganhei eleição, eu fui lá dentro, o teto estava caindo, não tinha sede de trânsito, era um monte de coisa jogada para o chão. Ali funcionava defesa civil, trânsito, era uma coisa horrível. Vocês vão ver a nova sede que nós construímos, que ficou muito bonita, adequada ao serviço. Então, nós vamos trabalhar para fazer essas entregas. A avenida, que foi todo um trabalho nosso, a execução do projeto aí já foi, né, um pouco com esse governo que estava, mas todo o trabalho, o recurso, as luminárias, foi eu que escolhi os desenhos. Então, assim, a gente vai poder entregar, né, porque ainda não foi entregue. Olha como Deus é maravilhoso! Não deixou a coisa ser terminada por alguém que não fez nada. Deixou a gente voltar, né? E eu queria falar um pouquinho de todos os bairros que moram no coração da gente, mas o bairro ali da Estufa 2, da região central, que era sempre foi muito largado, sempre foi muito deixado de lado, né? Sucateado. E a gente vai entregar a sede da Casa da Juventude no coração do bairro para cuidar daqueles jovens, tirar daquele mundo, né, fácil, muitas vezes, que é apresentado para eles, um mundo que é irreal, porque a gente sabe do futuro desse mundo, é horrível, é escuro. Então eu quero apresentar um outro mundo para os nossos jovens, e nós vamos terminar a Casa da Juventude, já está quase no final. A Praça Maracanã, que é o Maraca de Ubatuba, que está ali, sabe, está ficando muito bonito, todo o calçamento em volta todo o calçamento, tanto da praça quanto da rua, de bloqueteamento. Então essa região está sendo contemplada com muitas ruas, com muita coisa. Um bairro que era esquecido. O Taquaral, o Ipiranguinha, o Parque dos Ministérios, nós fizemos todas as ruas do Parque dos Ministérios. Então tem muito trabalho para apresentar, né? Tentaram criar uma narrativa para apagar o nosso trabalho, mas não conseguiram. Porque nós, graças a Deus, né, nós temos Ele junto conosco, que não deixou isso acontecer. E a justiça também.
Então eu estou muito tranquila. Eu estou me sentindo renovada, mais paciente, mais madura e mais preparada. Prefeito, obrigado pela participação no Opinião Litoral de hoje. Eu vou perguntar para vocês, Zaidan. Você falou que prometeu no início do programa que você só ia falar a verdade. Você cumpriu a promessa? Cumpri. E a verdade é que esse programa, a partir da 1h30 da tarde, todo o litoral paulista vai estar assistindo em Ubatuba, no canal 3 da TV Cultura Litoral. Pode sintonizar. Canal 3 em Ubatuba. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo a participação da prefeita Flávia Pascoal, do PL de Ubatuba, do Ribas Zaidan, engenheiro, comunicador, como comentarista, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.